Vamos lá, começando o nosso Quinta Pauta de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Atenção, porque uma decisão do Supremo Tribunal Federal acaba de travar um dos temas mais polêmicos da política brasileira. O ministro Alexandre de Moraes bateu o martelo e impediu que uma condenada pelos atos de 8 de janeiro fosse beneficiada por uma lei que nem entrou em vigor ainda, né? Mas aqui está o ponto que está gerando revolta e debate em todo o país. O Congresso já derrubou o veto presidencial. A lei pode mudar penas, pode alterar o futuro de condenados. Então, por que o benefício foi barrado agora? Fica a pergunta. Existe um limite legal ou estamos diante de mais um capítulo de tensão entre justiça, política e pressão popular? Fica comigo até o final, porque o que está por trás dessa decisão pode impactar muito mais do que você imagina. É a tal da dosimetria que foi aprovada semana passada. E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou, segunda-feira, ontem, pedido para que a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, seja beneficiada imediatamente pelo projeto da lei PL da dosimetria. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula ao projeto que beneficia condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Na sexta-feira, dia 1º, um dia após a votação, a defesa de Débora pediu ao Supremo a redução de pena antes mesmo da promulgação da PL. Pela Constituição, o projeto tem que ser encaminhado para promulgação pelo presidente da República em até 48 horas. Caso isso não ocorra, a tarefa caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ela foi condenada a 14 anos de prisão por participar dos atos e pichar a frase "Perdeu Mané" na estátua. A justiça, localizada em frente ao edifício sede do Supremo, com aquele famoso batom na tal da estátua que representa a justiça. Atualmente, ela está cumprindo pena em regime domiciliar, porque ela é mãe de menores de idade. Segundo os advogados, Débora já cumpriu 3 anos de prisão e pode progredir para o semiaberto. Na decisão, Moraes julgou prejudicado o pedido da defesa porque o PL da dosimetria ainda não foi promulgado pela Presidência da República ou pelo Congresso. O Congresso Nacional, em sessão realizada no dia 30, derrubou o veto da Presidência da República, o veto 3/2026, ressalvados dispositivos prejudicados ao chamado PL da dosimetria. Não tendo ocorrido até o momento nem a promulgação, tampouco a publicação do diploma normativo, que, portanto, não está em vigor. Foi o que justificou o ministro. Desde março do ano passado, a Débora cumpre prisão domiciliar em Paulínia, onde reside. Ela é monitorada por tornozeleira eletrônica, não pode usar redes sociais e nem ter contatos com outros investigados. No caso de descumprimento, ela deve voltar para o presídio imediatamente. Então fica aí, né, essa condição que ela tem. Bom, para debater esse assunto conosco, a nossa querida doutora Adriana Matos e também o nosso querido Paulo Schneider. Vamos começar aqui pela doutora. Doutora Adriana, a Débora, o advogado foi rápido, né? Está fazendo o papel dele, né? Tentou já entrar com o pedido de liberdade da Débora, mas o argumento foram todos esses que nós ficamos sabendo aqui na matéria, segundo o ministro Alexandre de Moraes. O que pode acontecer? Isso aí pode demorar, doutora, ou tem que ser rápido? Então, tem o prazo legal. Na questão da Débora, é que a lei não foi promulgada ainda, né? Ela não foi publicada. Então, a lei ela só tem vigência e validade, né? E a vigência a partir da publicação dela. Então, como não foi publicada ainda, é como se a lei não existisse no mundo jurídico ainda para aplicação. Foi por isso que não foi considerada dentro da questão dela. Bom, o presidente aí tinha 48 horas para votar, né? Não sou muito constitucionalista. Depois, o presidente do Senado, o Alcolumbre, ele pode promulgar na negativa do presidente, mas se entrar com a inconstitucionalidade dessa aprovação da derrubada do veto dele, aí vai demorar, porque tem que decidir, né? A questão inconstitucional, a alegação da inconstitucionalidade seria porque o veto, se o presidente ele vetou integral o texto da lei, então a derrubada do veto pelo Congresso deveria ser integral, e não com textos retirados, como aconteceu, né? Porque conflitava com a lei
para não entrar em conflito com a lei antifacção. Até o Paulinho lembrou bem que foram retirados alguns textos para não conflitar. Então, isso aí é uma questão formal. A questão formal seria a forma que nasceu a lei. Então, tem constitucionalidade formal e material. A formal seria essa, a forma que a lei nasceu estava errada, porque teria que ter sido vetada total, né? E como arranjar o texto tirar uns textos do texto de lei, deveria ir para a aprovação do projeto de novo, seguir aquele trâmite para voltar, ver tudo aquilo, se o presidente vetasse novamente, aí sim, já com o texto retirado. Eu não sei se eu consegui me fazer entender aqui, consegui? Sim. Beleza, tá. E tem a questão também, alguns juristas que alegam isso, tá? Então, a parte jurista alega isso, se tivesse inconstitucionalidade da lei, essa questão do ingresso da inconstitucionalidade formal e material da lei, estou explicando aqui. A questão material. A questão material quer dizer o seguinte, a matéria da lei. Então, nós temos a forma que a lei nasce, né? Alguns juristas dizem que ela nasceu errada, com vícios, e a forma como a lei nasce. E a matéria é a matéria da lei. Eles falam que a questão de golpe de Estado não tem, é um crime imprescritível e, por isso, não teria como rever, como mudar. Essa pele da dosimetria, esse crime, ele é golpe de Estado, imprescritível, então ele não caberia ali naquela questão da pele da dosimetria da lei, porque golpe de Estado é imprescritível. Então, eles vão ficar discutindo isso, né? Estou tentando explicar aqui de uma maneira bem simples para as pessoas entenderem. Se o governo ingressar com a questão pedindo inconstitucionalidade, aí vai ser por conta dessas duas questões. Da questão formal, a forma que a lei nasceu, e da questão material, por ser matéria imprescritível. Desculpa, gente. Tá? Aí essa que vai ser a discussão. Se entrar nesse âmbito aí vai demorar. O que eu tenho esperança é, se entrar um governo de direita, voltar à questão da anistia, né? Porque a anistia, ela pode ser feita a qualquer tempo, né? Nós tivemos a anistia da época da ditadura, né? Teve anistia aí, nós já sabemos, uns anos atrás. Então, a anistia ela pode estar sempre em pauta se entrar um governo de direita. A questão aqui é, aquelas pessoas, né, não configura, no meu entendimento, e de vários juristas e doutrinadores e desembargadores e ex-ministros da STF, inclusive, o golpe de Estado não teve arma, não teve tanque, não teve um exército armado, paramilitar, não teve nada, as pessoas estavam com pau de pedra ali fazendo... Doutora, essa questão, que nem a senhora está falando muito bem, a gente já sabe, né? Porque tudo isso que foi enquadrado em cada pessoa ali do ato do 8 de janeiro, a gente sabe que teve um exagero, aquela coisa toda. Mas agora um exemplo, já que está enquadrado, já estão presos, já cumprindo 3 anos de cadeia, praticamente, quem está lá, então a saída deles seria essa dosimetria. A gente até conversou aqui dentro do programa, na nossa primeira pauta, que está até separado aqui do Quinta Pauta, o pessoal que quiser é só entrar no programa, ou então voltar um pouquinho para trás. A nossa primeira pauta, a gente estava falando lá do Alcolumbre, que teve a negociação dele, né, do Senado com a direita, nessa questão de, em troca da CPI do Master, colocar a dosimetria. E foi feito isso. Então passou a dosimetria, mas ela passou do jeito que estava. E hoje, que nem a gente tem até informações que a proposta tem muitas brechas que podem alcançar condenados por crimes hediondos, como homicídio, feminicídio, estupro, latrocínio, sem qualquer relação com golpe de Estado, mas que dá o direito a esses presos de também terem a dosimetria. Então, aí que fica o enrosco da história. Aí cria-se aqui, não, mas foi pedido lá pelo Senado que só para quem participou do tal golpe do dia 8, né? Quer dizer, isso aí foi dito? Foi dito, mas até hoje não foi aprovado. E como a senhora mesmo disse, né, precisaria aprovar uma lei para dividir o A do B, né? Aí no caso, quem era do golpe e quem não é. Mas essa lei não existe também. Então, realmente, o que a gente nota aqui, doutora, é que tudo isso pode ir por água abaixo, né? Essa questão da dosimetria é por falta de regulação.
Ou seja, como é que um brasileiro que, de repente, expôs um golpe, entre aspas, né? Assim que a lei está interpretando, e como é que um golpista pode ter mais direito do que uma pessoa que estuprou, do que uma pessoa que bateu numa mulher? Quer dizer, são crimes, né? São crimes do mesmo jeito. Então, aí que está a tal da dosimetria. A gente pode pôr na rua um monte de gente ruim mesmo, né? De verdade. Você acha que essa questão aí está longe de se definir, doutora? Então, mas parte foi... Então, a questão se o governo entrar com a inconstitucionalidade, porque parte do veto da PL integral feito pelo Lula foi retirada. E aí eles derrubaram o veto. Aquilo ali tinha que ser um veto, tinha que derrubar o veto do presidente com essa parte da lei retirada. Isso então, não foi e que não foi feito. Exatamente. Aí, quer dizer, retiraram o veto, dando direito a quem estuprou, quem matou, de entrar na dosimetria também. Essa que é a questão, né? Então, isso aí vai criar realmente uma crise jurídica, imagino eu, né? E a gente não está vendo nenhuma movimentação do próprio Senado de querer acertar ou ajeitar isso, né? Ou seja, o Alcolumbre vai falar, não, o que eu prometi está cumprido, agora vocês que não viram isso. Eles podem fazer uma outra lei para acertar isso. Então, porque agora às vezes você tem uma lei, por exemplo, você tem a lei trabalhista, sei lá, ou penal, qualquer coisa. Aí eles podem, inclusive, fazer uma lei com um artigo só, se eles quiserem. Perfeito. Eles fazem uma lei, aí essa lei entra com outro número dentro da lei antiga, entendeu? Pode ser artigo 12, já tem, eles colocam lá 12A. Tá, pronto, para quem era o golpista que está liberado, só o golpista. Isso, eles agora, podem fazer um artigo. Aí que tá. Paulinho, isso que a gente está conversando aqui, você acha que essa lei vai ser aprovada? Santiago, depende. Depende da situação do Congresso, depende da situação do Senado. Eu acho que o Alcolumbre já devia ter colocado esse tipo de restrição, né, de saída de pessoas que não fosse dos atos do 8 de janeiro, né? Segundo a oposição, ele havia citado que ia colocar na votação, ia colocar um adendo nessa derrubada do veto, mas junto com essa nova colocação. Eu acho estranho não ter colocado, né? Segundo a oposição, o próprio Marcel Van Hatten, ele falou aí na imprensa, nas grandes mídias, que o Alcolumbre tinha acordado de colocar esse veto. Acho até estranho a gente estar discutindo isso agora, depois de ter derrubado o veto presidencial e ele não ter colocado esse tipo de restrição, né? Porque ele saberia que, com certeza, lá na frente ia dar problema, né? Não sei, cara, acho que a gente está discutindo aqui alguma coisa que eu acho, o Alcolumbre é um cara muito inteligente, ele é advogado, ele é cercado por gente também que é bastante inteligente. Essa articulação aí não foi feita só por ele, deve ter sido feita também por outros membros que também são advogados, e eu acho estranho deles não terem colocado essa restrição, essas coisas, que saberia que, que nem a doutora Adriana falou, mais tarde o próprio STF pode recusar, dizer que isso aí não é constitucional, que está liberando um monte de gente, e voltar para trás e ter que ser feita essa lei. Eu acho que tá meio esquisito isso aí. De tantos atropelos que a gente está vendo, inclusive o próprio enquadramento de cada um que está preso lá do dia 8, né, doutora, que a gente vê como exagero, a gente também tem aqui uma percepção de que mesmo que isso seja lá, como estão falando, o Moraes falou, olha, não saiu no Diário Oficial, a lei ainda não foi, não está ativa, né? Mas mesmo quando saia, que eu acho que já passou as 48 horas, então, né? Então a gente está vendo que eles estão aproveitando os prazos, deve ter alguma coisa por trás disso. É onde eu quero chegar. Eu quero chegar que isso aí vai cair na mão do STF ainda para ser analisado, imagino eu, né? Então não vão liberar ninguém enquanto não for analisado dessa forma. E a gente vê que teve uma movimentação já naquela semana passada,
que o próprio Moraes, por si só, já andou liberando algumas pessoas, reduzindo pena, negociando com algumas pessoas que estavam presas lá há 3 anos, né, e foram soltas. Então, eu estou vendo um desenho, posso estar enganado e tomara que eu esteja. É que a gente tem que analisar os pontos que podem acontecer. Eu acho que eles vão sentar em cima disso. E isso é possível. E isso é possível dentro do meio jurídico, né? De deixar meio na gaveta esse negócio aí e lá na frente, depois da eleição, analisar. Sabe como é que é, doutora? Olha, se a lei for, assim, tem lei que nasce inconstitucional, vamos falar assim, eu estou falando do nascimento da lei para as pessoas entenderem que a lei nasce lá, com aqueles caras que estão votando, fazendo lei e tal. Então, para você entender que isso no município é assim, no estado é assim, quando você for votar agora as próprias eleições, entendam isso, a lei nasce lá, na casa do governo, aqui a gente é a prefeitura, a Câmara, tem o legislativo do estado, né? Então, a lei nasce ali. Às vezes uma lei qualquer, ela nasce inconstitucional. E a lei, ninguém entrou com uma declaração de inconstitucionalidade da lei, no STF, que é para isso também, que é para isso que o STF serve, partindo da Constituição. Ninguém entrou com uma ação, né? A gente chama de... Aí que está o ponto, doutora. Aí que está o ponto. Eu vou parar a senhora porque existe isso. O pessoal entrou já com um pedido justamente de inconstitucionalidade. A senhora tocou no ponto exato, né? Então, quer dizer, a gente vê que o pessoal está ligado. Então, é por isso que eu estou desenhando dessa maneira, porque existem indícios. Eu estou desenhando dessa maneira porque existem indícios de que isso vai acontecer. E como ficaria nesse cenário, doutora? Se a lei for dada como inconstitucional? Caiu a lei. É isso que eu estava explicando. Você pode ter uma lei, a lei está todo mundo usando, aí chega a prefeitura de Santos e fala assim, pô, mas essa lei está invadindo o município, ela é inconstitucional. Aí vai lá, a prefeitura entra com uma ação de declaração de inconstitucionalidade. Então, a lei está vigorando ali, os juízes eles podem até suspender a aplicação dessa lei, não pode fazer, ou então vai esperar julgar. Se julgar inconstitucional, caiu a lei. Quem foi beneficiado foi, né? Porque é dali para frente a decisão. É dali da decisão para frente que derruba a lei. Então, vai derrubar. Se for inconstitucional, vai derrubar. Aí tem que fazer outra, entendeu? Agora a doutora está dando para a gente aqui o ponto jurídico, que é de extrema importância, porque a gente está vendo o detalhamento dessa história toda juridicamente. Agora o Paulinho, que não é advogado, vai falar para a gente o que isso pode, em questão política, ser desenvolvido. Você acha que vai ter uma crise política por causa disso? Vamos supor, a gente está fazendo suposição aqui, tá, Paulinho? Que essa lei de alguma forma seja inconstitucional, que realmente seja brecada e que o ministro Alexandre de Moraes fala, poxa, eu não posso fazer nada, olha aí, tá vendo? Que ele já falou, poxa, eu não posso pôr ela na rua porque, caramba, não saiu o diário oficial, a lei ainda não foi anunciada. Ele está certo, né? Isso aí ele está certo. Agora, nessa questão política, se isso acontece, como é que fica, Paulinho? Porque foi feita uma troca, né? A direita deu para o Alcolumbre a dosimetria para que seja votada, e que foi, em troca da não CPI do Banco Master, né? Que não seja anunciada e nem instaurada a tal da CPI do Banco Master. O que a direita teria para negociar com o Alcolumbre caso essa lei caia? Como é que ficaria essa história, Paulinho? Santiago, eu vou falar um negócio para você. Eu acho que essas negociações aí já estão sendo feitas já por baixo dos panos, já faz tempo, entendeu? Nós estamos falando aí da CPI do Banco Master, já há 2 meses atrás, o Alcolumbre já estava sentado com essa pauta, a gente veio voltar com essa pauta agora. Então, quer dizer, são tudo conjecturas que muitas vezes a gente está falando aqui, isso aí já por baixo dos panos já estão sendo resolvidos já há muito tempo, cara. Mas que até agora não apareceu para o povo, né? É isso que eu estou dizendo. Mas há 2 meses atrás, há 2 meses atrás o Alcolumbre já estava sentado com essa pauta da CPI do Banco Master, já fazia tempo, já a grande imprensa... Tanto que a Polícia Federal ontem até anunciou que está achando que está demorando muito a delação premiada do Vorcaro. Então pode ser algo proposital, como você está falando. Mas qual é o impacto que daria? Porque, por outro lado, a gente tem o quê? Uma campanha política, né?
Nós temos aí a campanha do Lula e do Flávio Bolsonaro que estão empatados, e qualquer assunto que enferveça é um assunto que pode colocar alguém na frente ou alguém atrás, né, em questão de pesquisa. Como é que ficaria esse mal-estar? Olha, a dosimetria não vai sair, vai todo mundo continuar em cana. Esse mal-estar já está criado já faz tempo. Desde a hora que não foi aprovado o Messias para o STF, o Planalto já está revoltado com os ministros do STF. Entendeu? Então, com certeza vai haver uma investigação mais forte aí sobre o Banco Master, a ligação do Banco Master com o Alexandre de Moraes, a ligação do Banco Master com o Toffoli. Com certeza o Planalto tá pé da vida com os ministros do STF, com essa não aprovação. Você acha que é dessa forma que vai acabar essa investigação toda aí do Banco Master? Porque o Senado, junto com a Câmara, eles podem dar uma bafa nisso aí, né? Porque a gente sabe que tem muita gente envolvida, ou supostamente tenha muitos nomes envolvidos da direita, da esquerda, do centro, todo mundo, né? Você acha que esse seria o basta? Ou seja, vamos soltar a turma, vai começar um mal-estar, porque essa lei vai aparecer, inconstitucional, aí vai vir de novo aquele debate, aí de repente alguém conseguiu, né? Em troca de outra coisa que a gente não vai estar de olho, né? Eu estou entendendo o que você está falando, Paulinho, eu concordo. Eu acho que tem interesses maiores que isso aí que a gente não consegue enxergar. É isso que eu acho, né? Eu acho que, de repente, a gente está aqui conjecturando alguma coisa futura, não sei o quê, e esses acordos, esses alinhamentos já estão fechados aí faz tempo. É o que eu acabei de falar. O CPI do Banco Master já estava sentado em cima o Alcolumbre já fazia 2 meses. Voltou à tona agora, graças a esse negócio aí da dosimetria ter caído. Agora, cara, a cereja do bolo para o governo foi exatamente a não aprovação do Messias. O que está gerando esse problema todo aí que a gente está discutindo, não sei, vai ser a não aprovação do Messias. E a não aprovação do Messias nessa história aí, Paulinho. E a não aprovação do Messias e ainda a gente falando para o Lula a não indicar mais ninguém esse ano, porque esse ano é um ano eleitoral, e o que surgiu para deixar para o próximo presidente. Então ele está deixando ainda mais bravo o presidente Lula com essas especulações, e que com certeza ele vai retalhar, cara. Ele vai retalhar. E a retaliação... Não, então, aí que tá. Olha só, a história que você está falando aí, que eu concordo plenamente, até para apimentar o seu comentário, foi jogado hoje na rede, você pode procurar aí pela internet, que uma liderança do PT falou que o Lula vai relançar o Messias. Olha aí, olha o que nós estamos falando. Eu não acredito nisso. Falando de lançar o Rodrigo Pacheco, que é o querido do Alcolumbre. O Lula está falando em relançar o Messias e dessa vez ele vai passar. Nessas negociações, você acha que enquadraram o Lula? O Lula não, no caso o Alcolumbre? Eu acho que nessas negociações enquadraram o Alexandre de Moraes. Também. Porque o grande articulador da queda do Messias para não ser aprovado no STF foi o Alexandre de Moraes. As pessoas acham que foi o Alcolumbre, que não sei o quê, mas não. O próprio Planalto e o próprio Messias acham que foi Alexandre de Moraes. O grande articulador da derrota deles foi o Alexandre de Moraes. Então, perfeito. Quer dizer, vai respingar no Alcolumbre? Vai respingar, lógico, com certeza, mas a mira do Planalto Central e a mira do Messias, ela está voltada justamente para o STF. Ao meu ver, é isso aí. Doutora? Então, a Débora, aqui no caso, a mulher do batom, ela é uma referência maior do que é a prisão do 8 de janeiro, né? Essa questão da dosimetria. Por isso que foi o primeiro nome a aparecer. E a gente vê que ela é a grande heroína disso tudo, é a referência. E o Moraes bate o martelo e segura o benefício dela. Ela continua presa, claro que em casa, né, com tornozeleira, porque tem filho pequeno, mas não tem sua liberdade. É mais ou menos isso. O que a senhora queria acrescentar, doutora? Eu queria acrescentar o seguinte, que o fato de eu ter falado aqui sobre a inconstitucionalidade da lei, isso não quer dizer que ele vai ser aceito. Eu estou dizendo, eu falei aqui os argumentos de alguns juristas para embasar o pedido da ADIM, que é a ação de declaração de inconstitucionalidade. No direito a gente chama de ADIM, tá? Para não ficar um palavrão.
Tá? Esses são os dois argumentos para embasar, fundamentar o pedido da ADIM, né? A questão da formal e material. Né? Agora, se isso vai ser aceito, se vai falar que ela é inconstitucional ou não, a gente não tem essa garantia, certo? Quem vai analisar, que quem defende a Constituição, que o STF, ele foi feito para ser o guardião da Constituição, para defender a Constituição. Né? Quem vai falar se a lei é inconstitucional ou constitucional vai ser o STF, que é o papel dele. Então, os argumentos estão aí. Quem vai decidir isso? Não é porque eu estou falando esse argumento, é porque a lei nasceu inconstitucional. E a armação também já parece que está aí, porque já tem lá a entrada do próprio PSOL, claro, né, do próprio PSOL. E estão manifestando o STF, porque o STF não pode se manifestar sozinho. Alguém está manifestando. Não, tem que provocar o judiciário para. Já está acontecendo isso, hein? Olha aí. Então, olha, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que vão embaçar, viu? De algum jeito. Tomara que não. Tomara que não, cara. Essa que é a verdade. Mas o desenho que a gente está falando, que é um desenho de debate, a gente tem que debater o assunto, por mais que supostamente seja, né, Paulinho? Mas o desenho, aparentemente, está sendo feito dessa maneira. Bom, vamos trazer aqui. Eu estou procurando aqui, Santiago, se já tem uma ADIM. Enquanto a senhora procura... Só fala que anunciou que vai entrar com a ADIM. Isso. Está esperando a hora certa. A hora que a lei for promulgada, né? Estão esperando o Diário Oficial anunciar a lei, porque se entrar agora não vale também. O não tem validade, né? Exatamente. Então vai esperar o anúncio do Diário Oficial, que não veio ainda, aí vão cutucar o governo para saber por que não veio o anúncio no Diário Oficial, aí vão falar que a impressora está quebrada, faltou tinta, tem esses negócios aí, né? Então, mais 15 dias para resolver o problema, né? Mais 15 dias para resolver a impressora, a tinta da impressora que só um lugar faz, e por causa da guerra do Oriente Médio, o combustível tá... Quer dizer, história tem, né? Eu penso que se entrar um governo de direita para a presidência no que vem, as coisas se resolvem de outra forma. Até uma aí fica mais fácil, exato. E se não entrar também, ela pode ver. Eu acho que estão segurando isso justamente para deixar lá para o ano que vem essa... Meu Deus do céu, isso aí vai ser um impacto tremendo, quer dizer, vai ser mais um capital político de ambos os lados, imagino eu. Né? Ninguém vai deixar de puxar a corda, né? Essa que é a verdade. Eu acho que o Lula ele não se favorece no veto, politicamente falando, né? Porque aquelas pessoas que se tivesse aquele olhar da lei justo e imparcial para aquelas pessoas, eles não foram golpistas, aquelas pessoas que estão presas. E tem uma outra questão que eu não falei aqui. Se passar a PL, for constitucional, vai chover de ação na STF para rever as penas. Vai favorecer aí uma média de 176 a 190 pessoas. Então, vai chover de ações em cima do STF para revisão das penas, a não ser que o STF faça uma espécie de mutirão, que pode ser feito, ou então de ofício, já reveja as penas e tudo mais por conta... Né? Enfim, não sei que arranjo jurídico faria aí, arranjo jurídico legalmente para rever essas penas. Sim, mas é aquela questão, para fazer esse arranjo político aí, o jurídico, desculpa, o arranjo jurídico, precisaria de tempo, né? E é o que eles estão precisando, de tempo. Nós estamos ao quê? Há 150 dias? Né? Nós estamos o quê? Há 150 dias de uma eleição? Se eles enrolam mais uns 15 dias nessa questão, e daqui 15 dias anunciam que em 90 dias vão resolver isso, pronto, já foi a eleição. Né? Porque para o Lula libertar aquelas pessoas, quem é o pai da criança? Quem fez a lei ou quem libertou? Porque fazer a lei é uma coisa, libertar é outra. A gente está vendo aqui, né? Até poderia ser um capital político para ele também liberar essas pessoas. Enfim, e usar isso porque a esquerda é muito boa de marketing, né? É habilidosa. Se você não for pensar pelo lado humano daquelas pessoas e pensar pelo lado de eleição, o Lula também poderia usar isso até como um capital político. Olha, liberei aquelas pessoas, eu sou pai, eu perdoo, eu isso, eu aquilo, entendeu? Mas ele está irredutível nesse sentido, né? Ele vetou,
Então, uma coisa que a gente tem que começar a aprender, né, doutora? Porque muitas vezes, não, mas isso aí está errado, essas pessoas foram presas de forma errada, elas são inocentes, mas isso não muda a atitude que foi feita até hoje, ou seja, isso tudo que criaram. E agora estão precisando de uma lei para dosimetria, né? Você vê como a coisa é séria? Então a gente não pode perder tempo com essa, a gente tem que entrar no jogo. Olha, as pessoas estão presas, como é que nós vamos soltar elas? O que nós temos para negociar com a esquerda? Como negociaram com o Alcolumbre, negociaram com a esquerda, com o Alcolumbre, essa que foi a verdade, né? Em troca da CPI. Quem que não ia aparecer nessa CPI do Master no governo federal, por exemplo? A gente não sabe, tudo suposição da direita ou do centro, né? O próprio Alcolumbre, não sei. Então, quer dizer, é coisa que a gente tem que começar a pensar dentro da caixinha, né? Não fora, porque o que já foi, já foi. Que as pessoas, na nossa opinião, que as pessoas foram enquadradas de uma forma absurda, mas foram, né, cara? Esse que é o problema. E agora, como resolver isso? Essa questão do Master é importante porque eu já expliquei aqui uma vez, as pessoas não sabem. Semana retrasada eu estava na manicure, eu perguntei para ela, você sabe o que é essa questão do Banco Master? Ela falou, eu não tenho nem ideia. E aí eu fui explicando, eu já expliquei aqui, eu falei, olha, se você tivesse R$100 e fosse lá no banco, eu quero aplicar R$100 aqui. Aí fala, olha, esse banco, porque tá lá, tá pagando 150% do CDI, vai dar aí 14, mais de 15% ao mês, assim, porque eles explicam direitinho, eu vou lá, põe lá meus R$100, aí eu vou botando mais, tá lá. E até indica para amigos colocar também, né? Até indica para amigos colocar. Exato, e aí você vai. E assim, exato, você vai fazendo ali aquilo, aí vira uma. Eu tô falando de coisa pequenininha, né? Aí você vai fazendo. Mas aí uma pessoa esclarecida. Uma pessoa esclarecida que nem a senhora. Uma pessoa esclarecida. Vou pôr meu dinheiro aqui, porque eu sei que esse banco, mesmo sendo um banco pequeno, ele tem lastro com o Banco Central. Ele não vai poder pisar na bola. Porque tudo que ele falar que tem, ele tem que provar. Então, o maior culpado disso, na minha opinião, não foi nem o Master, foi o Banco Central de não ter fiscalizado. Essa que é a grande história. Se tivesse uma CPI, é tudo bom. Eu fui explicando para ela do pouquinho. Desse pouquinho, eu fui para a coisa maior. Falei, olha, teve prefeituras que pegou todo o dinheiro dos aposentados e aplicou nesse banco, né? Teve bancos que pegou a sua caixa de fundos de investimento que botou nesse banco do mesmo jeito que você pôs seus R$100. E aí ela entendeu, e eu falei, todo mundo foi lesado. E esse dinheiro, quem tinha até 250 mil, fundo garantidor, está pagando, pagou, só que você também deu um rombo no fundo garantidor. Uma caixa de pecúlio, quantos milhões? Está pegando quantos os milhões? bens. Uma caixa de pecúlio, quantos milhões não são de pequenos investidores que não têm 250 mil na conta? 80 milhões, se eu não me engano. Então, lá, 80 milhões, isso. Aí eu fui explicando para ela, porque as pessoas não sabem o que aconteceu no caso do Banco Master, porque isso está tão longe da manicure, do porteiro, mas são pessoas que guardam dinheiro na caixinha, do cofrinho, do banco. Que a sacanagem é tão grande que as pessoas não imaginam que isso possa acontecer dentro de um governo. Essa que é a verdade, doutora. Exatamente. A diferença que eu falei aqui porque a nossa proteção é o Banco Central e depois a segunda proteção é o governo federal. E nenhum dos dois cumpriram o seu papel. Por isso que nós estamos nesse escândalo do Banco Master. E para piorar, supostos nomes do governo estão envolvidos. Para piorar. Essa que é a eu fiz a comparação do escândalo dos MCs, né, e do Banco Master, que os MCs, eles lavavam aquele dinheiro. O dinheiro entrava, saía, eles recebiam uma espécie de comissão, né? Daquele dinheiro. Sei lá, se eu lavo 40, recebo 5. Bom, vamos falar assim, hipoteticamente, né? Supostamente. O do Banco Master, não, o dinheiro caiu maciço, todo, inteiro para gastança, para gastar. E é isso que eu tô querendo dizer. Às vezes a pessoa fala, os MCs... Agora, imagina, doutora, se esse homem, o Vorcaro, consegue fugir naquela noite lá, se não fosse a Polícia Federal. O maior roubo da história, só isso. Foi o que o doutor Colela falou aqui, né? Em vez de ligar para advogado. Exato. Bom, vamos encerrar aqui falando da nossa enquete, vamos saber o resultado, que a gente está fazendo essa pergunta durante todo o programa, e vamos saber o que deu. Você acha que houve acordo político no Senado para enterrar a CPI do Master, sim ou não? Olha, 87% sim, 13% não, 87% sim, 13% dizendo que não. Então o pessoal com certeza está falando que teve envolvimento
do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e do Senado Federal nessa história, né? Para simplesmente enterrar de vez a CPI do Banco Master, mas, vírgula, ainda tenho muita esperança num órgão chamado Polícia Federal, a segunda Polícia Federal, né, Paulinho? Porque a primeira é do governo, mas essa que está investigando, essa que trouxe todo esse escândalo à tona, através de uma denúncia, eles foram atrás e viram que era aquilo mesmo. A denúncia, se não me falha a memória, do INSS foi do Metrópolis, né? E essa aí da Polícia Federal, não me recordo se foi do Metrópolis também. Então, tá aí. Comentários finais, Paulinho. Santiago, espero que vá para frente aí essa derrubada do veto aí do presidente, que não haja nenhum entrave aí do STF, mas é muito complicado, né? Se realmente eles fizeram essa besteira aí jurídica, né, doutora Adriana, de não ter colocado um adendo nessa derrubada para não liberar todo mundo, com certeza vai ser barrado no STF, com certeza vai voltar para trás. Mas a grande questão hoje em dia para o pessoal da STF, principalmente para o Alexandre de Moraes e para o Toffoli, é justamente a não indicação do Messias para o STF. Eu acho que eu volto a falar, o Palácio do Planalto hoje está enxergando principalmente Alexandre de Moraes como inimigo do Palácio do Planalto. Isso aí, para eles lá, vai ser muito ruim, né? Acho que o Gilmar Mendes vai ter que aceitar com o presidente Lula, aceitar com o Alexandre de Moraes e falar, vamos pegar leve, porque senão vai sobrar para todo mundo isso aqui.